Você falar para mim sobre dois lances, você pode responder sobre duas tomadas de decisões hoje neste jogo. Primeiro, aquela bola que o Ademir perde e acaba ocasionando o gol da equipe chilena. Tomada de decisão do Ademir, que você tanto vem falando algumas vezes sobre isso aí. E por que Del na cobrança? Porque você tinha Nestor, você tinha o Kik, jogadores mais experientes, jogadores acostumados a jogos mais pesados. Um garoto de 17 anos que não vive essa energia, nunca viveu essa energia do jogo de Libertadores. Você não achava que poderia ser muito arriscado para o garoto cobrar um pênalti num jogo tão importante que valia para o Bahia uma terceira fase de pré e também chegar à chave de grupo? Você acha que não foi, não vou dizer de forma irresponsável, mas poderia ter sido evitado isso, colocando o Nestor que bateu o quarto pênalti? Ele bateu o quarto pênalti, né? O Nestor, né? Não posso botar ele duas vezes para bater, né? Ele já bateu uma, né? O Del no aproveitamento no treino foi bem ontem. É um atacante, bate pênalti na seleção brasileira, não bate? Ele é batedor de pênalti na seleção Acabou brasileira. perdendo uma pênalti lá. Bom, só perde quem bate. Eu também bati várias vezes e infelizmente perdi algumas, né? Sobre tomadas de decisão, não adianta eu vir agora aqui. Sim, foi o erro que iniciou e ocasionou o gol do Ademir. Era um lance relativamente fácil, podia dar no Jean Lucas, acho que o Jean Lucas tinha mais um jogador à esquerda para dar. Mas não adianta a gente vir aqui agora e condenar, pegar aquela lance por lance e condenar um ou outro jogador. O Del já veio em outros jogos jogando com a gente aqui, entrou hoje ele e Everaldo, os dois com mais qualidade de finalização que os jogadores de defesa. Eu vejo os pênaltis do Gabriel, vejo os pênaltis do Santi, vejo os pênaltis do, do Roman, ele bate melhor do que eles. Estava entre ele, o Kiki também é um jovem jogador. Ele não tem tantos pênaltis assim na carreira. E o aproveitamento dele foi melhor no treinamento. E por isso nós escolhemos ele para bater. E ele disse que queria bater. Então, eu acho que a oportunidade é dada. É um garoto, mas ele já bateu em outras situações importantes, até com a seleção brasileira. Perdeu, assim como é que nós vamos explicar? Daí o Everton perdeu também. Pênalti. Só pede quem está lá e assumindo essa responsabilidade. Boa noite, Rogério. No que diz respeito às substituições, você optou por Del e Everton. Sim. Por que não o Sanabria? Porque naquele momento, o Juba passando pelo lado, nós tentamos colocar dois homens de área, trazer Kik para o lado direito. Ele se sente bem dos dois lados, mas do lado direito ele tem jogado mais. O Juba dando amplitude pelo outro lado, ter dois homens de área para tentar vencer o jogo, mantendo o meio-campo com três homens, com Everton, com Nestor e com Nikos, já naquele momento. E a construção a três, como nós fizemos, botar dois jogadores de área, dois centroavantes, na verdade, dando amplitude com o Juba, que muitas vezes já fez essa função à frente, é um lateral que consegue chegar bem na linha de fundo, consegue cruzar bem, fez ótimos cruzamentos. Infelizmente não aproveitamos, criamos bastante, muitas bolas passando em frente ao gol, só pedindo para empurrar no primeiro tempo em especial, e nós não conseguimos fazer o terceiro gol. Já criamos uma condição boa do jogo, foi um gol com 30 segundos, né? Fizemos o 2-0 e infelizmente perdemos uma bola que propiciou o gol do adversário no final da jogada. E tivemos muitas outras opções de só empurrar a bola. Muita jogada, Pulga fez muita jogada de 1 contra 1 individual com cruzamento. Nós não fechamos bem o suficiente para vencer o jogo no tempo, para vencer com a diferença necessária no tempo normal. Rogério, como explicar um time mais ligado no primeiro tempo e um time até antes do lance do Ademir, tivemos duas bolas na lateral em que o Jean dá um banho de cuia, a bola já estava parada. Isso acabou culminando para você no time meio que achar que já estava com o resultado a seu favor classificado? Nós sabíamos que nós precisávamos marcar o terceiro gol, sabíamos que tinha que cuidar pelos tumultos, cartões amarelos, já quem que tinha tomado o cartão? Juba, acho, né? Tinha tomado o cartão amarelo já no fim do primeiro tempo. Eles iam tentar tumultuar. Nós tínhamos que nos manter, logicamente, com os 11 dentro de campo. Gente, acontece. A bola estava no nosso controle, nosso domínio. Perdemos a bola e, infelizmente, culminou num gol. Não adianta, você vai procurar explicações. Acho que já tivemos volume de jogo para tentar decidir o jogo no primeiro tempo. Já nós tivemos volume de jogo. É uma dificuldade que a gente tem. A gente cria bastante e perde muito gol. Conclui, faz poucos gols perto do volume de jogadas que cria. Hoje, mais uma vez, se repetiu e pagamos caro nesse erro na saída de bola do segundo tempo, na recuperação de bola. Boa noite, Rogério. Pegando até o pagamos caro que você cita aí, é um pagamos caro que já vem acontecendo desde 23, em Copa do Brasil,
em Copa Libertadores, a eliminação da Sul-Americana no ano passado e agora praticamente não, agora deletando o calendário internacional da temporada. Qual é o tamanho desse prejuízo Gigantesco. e como fazer para extrair algo ainda desse elenco para dar ao torcedor uma resposta, Rogério, que a gente não tem visto? Gigantesco prejuízo você não ter o calendário internacional, independente de ser a Copa Libertadores, que era o objetivo, ou nem mesmo a própria Copa Sul-Americana. Isso é um prejuízo que vai demorar para reverter essa situação. Nós temos que. A vida da gente é essa, você tem que mobilizar, motivar para o próximo jogo. Nós temos uma semifinal no sábado, esperamos estar na final do Campeonato Estadual, retomar o Campeonato Brasileiro, construir tudo de novo. Para construir é muito demorado, né? Você passa um ano inteiro para construir uma oportunidade como essa. Em 90 minutos, muitas vezes, ou num lance bobo, você acaba jogando tudo fora. Mas é algo psicologicamente muito difícil de você reverter de forma imediata. É um peso gigantesco que a gente carrega para a sequência do ano do Campeonato Baiano, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Sem dúvida nenhuma, é o momento psicologicamente mais desfavorável que enfrentamos aqui desde a chegada. Talvez até 23, né, com todo aquele sofrimento e chegar na última rodada numa situação terrível, podendo ir para uma Série B, mas fora isso, eu acho que é o momento psicologicamente mais difícil para a gente. Rogério, boa noite. Eu sei que o resultado às vezes condiciona a análise, mas há um ano, exatamente um ano, o Bahia estava jogando aqui na Fonte Nova contra o Strongest e se classificando para a fase seguinte da Libertadores. E a preparação que foi bem feita, dos goleiros irem mais cedo, enfim, o Bahia se estruturou para jogar essas fases e conseguiu chegar à fase de grupos. Sim. O que fez esse ano novamente, poupando jogadores, enfim, escolhendo, entre aspas, né, quando colocar os jogadores principais nas competições desse início de ano. E por que foi diferente? Eu sei que o resultado condiciona a análise, mas por que foi diferente em 2026 em relação ao ano passado? Olha, acho que é uma mudança primeiro de característica de time para esse ano, para o ano passado. O passado era um time muito técnico, muito que construía muito, tocava muita bola e tinha pouca, talvez, agressividade. O time é mais ou menos parecido do que era o ano passado. Tivemos a saída de alguns jogadores, a chegada de outros. Eu acho que o jogo jogado pelo chão, a gente não tem um jogo tão vistoso como tinha no ano passado, mas é um time mais aguerrido, mais brigador, especialmente nos jogos fora de casa, vem tendo um pouco melhor resultado, com exceção feita ao Higgins, que perdeu por 1-0. E hoje o primeiro tempo dava indícios que a gente venceria o jogo com o placar que a gente necessitava. Não pelo placar em si, mas pelas oportunidades. O Higgins no primeiro tempo chutou uma bola para fora ali. O Ronaldo não fez nenhuma defesa praticamente, né? E eu acho que o que muda é o fato de tomar o gol nessa saída de bola, porque a partir daí a gente começa a ficar um pouco nervoso e começa a querer atacar de qualquer maneira. Inclusive a primeira troca que eu faço do Nico aos 20 foi porque nós começamos o Caio começou a saltar demais. Você se desorganiza, né? Você começa a desesperar um pouco, né? O tempo vai passando, você sabe que você precisa do gol, e no final nós estávamos começando a ceder muitos contra-ataques pro Higgins. Então, assim, nós tínhamos o controle do jogo, perdemos numa bola que era nossa, que dava para tentar sair jogando e chegar ao gol do adversário. E esse erro, ele custou bastante para a gente, porque mudou até a postura da gente dentro do campo. Começou Roman querer atacar sem a construção a três, já partir para cima. É onde todo mundo quer por si só resolver, né? E é onde você se desarruma, às vezes, muito fácil. Boa noite, professor. O Bahia que no primeiro jogo não fez uma partida tão positiva assim, né, no primeiro jogo. E no segundo jogo, o jogo da volta, um bom primeiro tempo, o Bahia conseguiu fazer 2 gols e um segundo tempo não tão bom assim. O próprio treinador da equipe do Alves comentou isso em coletivo antes do senhor chegar. Eu queria saber se o senhor está satisfeito com o poder competitivo desse time, principalmente agora pensando no futuro, né? Pensando na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Cara, depois de uma derrota, você nunca está satisfeito com absolutamente nada, né? A gente vem aqui, claro, em respeito a vocês que ficaram cobrindo o jogo até tarde, tudo. Mas nesse momento, se eu disser qualquer palavra com relativa à satisfação, eu acho que é um momento difícil a não ser as pessoas que não se importam, elas assimilam muito fácil. Então, acho que não é um momento para te responder uma
fala sobre. Hoje não tem nada que seja satisfatório para a gente e nem vai ficar satisfatório. É só o tempo que pode voltar a trazer coisas boas para a gente. Não vai ser da noite para o dia, não vai ser uma resposta aqui que nós vamos mudar o sentimento que a gente passa no dia de hoje. Boa noite, Rogério. No último jogo, você falou sobre a pressão que existe em um time grande como o Bahia. Uhum. E agora o Bahia só vai disputar 2 competições, com exceção do Baiano, ao longo do ano. Como lidar com a pressão da torcida, que agora com certeza vai ser muito maior do que estava sendo? Cara, você tem que viver dia após dia, tem que conseguir resultados, ter força mental para focar nos jogos que vêm, seja de qual campeonato for, né? Temos que estar bem focados. É o que eu falo, é um momento difícil, porque um trabalho todo em 90 minutos ele muda o planejamento que você tinha para o ano, né? Ano passado, como vocês falaram, nós conseguimos passar por essa situação. Esse ano vínhamos bem em todo o ano, né? Perdemos esse único jogo, né? São 13 jogos na temporada, vencendo 9 e 3 deles de Campeonato Brasileiro. Já jogamos 3 rodadas de Campeonato Brasileiro, né? E essa derrota que nos colocou numa situação mais difícil. Hoje começamos o jogo, não tem um melhor começo do que você fazer um gol com menos de um minuto, né? Ou seja, o estádio veio com o time, fizemos o segundo e numa desatenção perdemos a posse e aí mudou o panorama do jogo. O jogo, depois desse gol sofrido, as coisas se desequilibraram um pouco e culminou, infelizmente. Começamos até na frente nos pênaltis, né, com a defesa do Ronaldo. Infelizmente, não conseguimos levar o Bahia à próxima fase. Boa noite, Rogério. Essa partida talvez foi a primeira, desde o primeiro tempo, quando você fez a modificação com o Caio entrando, que o Juba jogou colado à lateral esquerda, né? Sim. E você jogou hoje com o Pulga fazendo um segundo atacante. Essa é uma ideia de jogo que você vem trocando as peças, mas executando ao longo desse início de temporada. Você está, eu vou perguntar de novo sobre satisfação, sei que não está, mas você está enxergando uma evolução nesse sentido? Vai com duas maneiras de jogar e sendo eficiente nelas, ou você entende que precisa de mais aprimoramento para esse tipo de jogo? Veja bem, hoje eles faziam uma marcação individualizada no meio-campo, né? Deixavam 2 para 3, deixavam o 9 com Santi e Gabriel, Santi primeiro, depois ele vindo no Gabriel, ponta com Roman e uma marcação do Gonzalez, é o nome dele, se eu não me engano, né? Que acompanhou o Juba praticamente o tempo todo. O que eu tentei foi abrir esse meio-campo. Sabíamos que a bola ficaria no pé do Gabriel. Eu sei que o Gabriel não é a principal característica dele, a construção, mas eu tinha um jogador para marcar, que o único cara que eu tinha condição de marcá-lo em bolas paradas, em bolas longas, era o Gabriel que podia executar esse serviço. Então eu tinha que ter essa opção. E nós tentamos abrir justamente o meio, abrindo o Juba para o lado, diminuindo o número de jogadores no meio para tentar conectar o nosso ataque, né? Com a flutuação de William, com o ataque e o espaço de Pulga, com o Juba atacando a última linha pelo outro lado e com o Ademir atacando pelo outro. Eu acho que em boa parte do jogo deu certo, tanto é que fizemos o 2-0 no primeiro tempo. Mas, repito, é um lance de má sorte ou uma tomada de decisão ruim. Muda o aspecto aí mental, psicológico do time. Eu acho que depois que tomou o gol, o time até criou, né? Criou boas bolas, William por trás, muito cruzamento, chegando na linha de fundo. Mas eu acho que a parte mental fica um pouco afetada depois. É um baque você sofrer o gol do 2-1. E eu acho que isso já é uma das coisas que a gente tem que melhorar. Tem que ter mais maturidade para enfrentar momentos de dificuldade no jogo, né? Quando eles aparecem. Porque ainda tinha muito tempo depois do gol sofrido para a gente não ficar desesperado dentro do campo de jogo e organizar como a gente fez o primeiro tempo. Encerrada a coletiva do técnico Rogério Ceni.